Bom dia, é um prazer mais uma vez estarmos aqui juntos com você para tratarmos de assuntos concernentes à Palavra de Deus. E hoje nós estamos aqui com um entrevistado que se chama Paulo Cristiano da Silva. Ele é professor, presbítero da Igreja Assembleia de Deus, apologista e um dos autores da Bíblia Apologética. Também está lançando este DVD, Congregação Cristã no Brasil, Seita ou Movimento Sectário. E nós vamos entrevistá-lo sobre esse DVD e tratarmos desse assunto, Congregação Cristã no Brasil, uma abordagem sociológica desta igreja. Bom dia, presbítero Paulo Cristiano. Bom dia, pastor João Flávio. Para mim é uma imensa satisfação estar aqui participando do programa SOS Vida e participando do seu bloco sobre heresias. Presbítero, o senhor lançou aqui um DVD sobre a Congregação Cristã no Brasil. Qual foi a intenção do senhor ao gravar, ao editar esse seminário aqui sobre a congregação? Não, esse trabalho nós realizamos em Santos, num seminário, o terceiro seminário apologético em Santos, onde nós tratamos do tema Congregação Cristã no Brasil. Igreja ou seita? No primeiro momento, nós gostaríamos de destacar que esse trabalho é um trabalho que não visa atacar a igreja, a Congregação Cristã no Brasil, mas simplesmente fazemos uma abordagem teológica em alguns pontos que nós acreditamos serem contraditórios, né, que essa igreja traz dentro do bojo evangélico. Ou seja, nesse DVD aqui o senhor trata da questão sociológica sobre a congregação e também da questão teológica. Teológica, Não há ofensa à pessoa de ninguém. De modo algum. De modo algum. Inclusive, quem está nos assistindo aí, se quiser adquirir esse DVD aqui, no final do programa eu vou deixar um número para você, você vai poder pedir também esse DVD aqui. Me diz uma coisa, quando foi lançada, foi fundada a Congregação Cristã no Brasil? A congregação, ela remonta a sua origem à cidade de Chicago, nos Estados Unidos, onde um imigrante italiano, o senhor Luiz Franciscon, ele se converte através da pregação dos valdenses. Posteriormente, forma-se uma igreja presbiteriana na colônia italiana, na cidade de Chicago, e ele sai desta igreja, diz ter recebido uma revelação de Deus para ir pregar em outros países. E um desses países é o Brasil. Então ele vem para o Brasil e funda a Congregação Cristã do Brasil, né? Que posteriormente o nome foi mudado para Congregação Cristã no Brasil. Chega em 1910, então é a primeira igreja pentecostal a chegar em 1910 em terras brasileiras. Terras brasileiras. Tá. O que eu queria saber é o seguinte, na sua origem, ela já era sectária? Porque eu quero te dizer o seguinte, hoje nós temos um costume aí entre os membros dessa congregação que se dizem ser a única igreja verdadeira. Como é que foi no início? O Luiz Franciscon já fundou essa igreja com essa índole de ser sectária, de não respeitar os demais evangélicos, de não aceitar os demais como irmão. Como é que foi essa fundação? Olha, pastor, é meio contraditório o início da Congregação Cristã no Brasil. Esse livro que eu tenho aqui em minha mão é um dos livros oficiais. Posso mostrar aqui? É um dos livros oficiais que a Congregação Cristã no Brasil edita. Eles são contra literaturas, mas esse livro aí é onde tem um resumo da origem e da obra da Congregação Cristã no Brasil. Por que eles são contraditórios? Porque, a princípio, ele não se mostra sectário. Ele até diz aqui, em uma das suas narrativas, que muitas pessoas foram salvas em outras igrejas, o que a Congregação Cristã no Brasil hoje não admite. O senhor está dizendo que o fundador da Congregação Cristã no Brasil, que hoje não admite que outras igrejas sejam salvas também em Cristo Jesus, é que o fundador dessa igreja acreditava na salvação em outras denominações evangélicas, é isso? Possivelmente. Possivelmente por quê? Porque mais à frente, ele vai dizer aqui, olha, que Deus os tirou das seitas sectárias. Então, ao mesmo tempo em que ele acredita que as pessoas foram salvas em outras igrejas, ele fala que essas pessoas, ao passarem para a sua denominação, saíram das seitas sectárias. Então, é algo contraditório. O que a Bíblia fala, o senhor como professor, também um teólogo, o que a Bíblia fala sobre salvação? Alguma igreja cristã evangélica pode patentear ou pode dizer que a salvação pertence à denominação tal como
dona daquela mensagem? É possível isso ou não? Não. Biblicamente não. Isso é impossível. Teologicamente falando, isso é uma heresia. É uma salvação eclesiológica. É o que prega hoje a Igreja Católica. A Igreja Católica, ela diz que fora da Igreja Católica não há salvação. Isso é repetido através dos ministérios dos papas, através dos séculos. E a congregação cristã no Brasil cai nesse erro também da autossalvação eclesiológica, né, dizendo que fora da congregação a pessoa ela não pode encontrar salvação. Inclusive a Bíblia fala que em Atos 4:11 que só há salvação no nome de Jesus Cristo. Perfeitamente. Quer dizer, se qualquer igreja evangélica, uma batista, uma Assembleia de Deus, a SOS Vida, a presbiteriana, qualquer igreja que vier a público e falar, não, a salvação vem por meio desta denominação, está fugindo à palavra de Deus, correto? Perfeitamente. Então, perfeitamente. Nesse ponto, a congregação comete uma heresia. Totalmente. Nesse ponto, ela comete uma heresia. Inclusive, é bom deixar claro aqui que existem duas confissões de fé em relação à congregação. Uma é a confissão de fé formal, que está aqui nesse livro, e a outra é uma confissão de fé oral. Tá? É um outro evangelho que é pregado pela congregação. Na teoria, eles pregam até parcialmente o que a Bíblia ensina. Na prática, eles fogem ao ensino bíblico. Exatamente isso aí. Mas então, nós poderíamos dizer que a congregação é um movimento contraditório ou uma seita? Olha, na teoria, um movimento contraditório e na prática, uma seita? Seria isso? Formalmente, ela não foge à regra das igrejas evangélicas. Se você pegar a regra de fé da congregação, é uma regra de fé normal, como todas as outras que nós temos aí em várias denominações. O problema é quando essa regra de fé não é posta em prática. Porque a congregação cristã no Brasil, esta igreja, diz que a salvação pertence a ela. A pessoa só pode ir para o céu, só pode ser salva se for membro da congregação. E a pergunta era crucial. Cristã no Brasil, seita ou igreja? Ou movimento contraditório? E aí? Nós dizemos, nós do CACP, nosso ministério... Inclusive, coloca aí, Murilo, embaixo, www.cacp.org.br, por favor. Nós acreditamos que a congregação ela se enquadra em movimento contraditório. O que é um movimento contraditório? Não é uma seita propriamente dita, só que também não é uma igreja evangélica genuína. Ela está caminhando a passos largos para ser uma seita. Então nós acreditamos que a congregação está nesse meio termo aí. Ela é quase uma seita. Quase uma seita. É verdade que a confissão de fé que está no final do cantor cristão da congregação é totalmente evangélico, a profissão de fé da congregação. Totalmente evangélico. A prática que foge. Na prática é um outro evangelho. Então vamos abordar alguns assuntos. Eu estou vendo que o senhor está com um véu aí. Interessante isso aí. Posso? Isso aqui mas é um véu da congregação mesmo? É um véu da congregação. Não é um congregação. pano de prato, não? Não. Então deixa eu mostrar aqui. Inclusive de ex-membro da congregação. Isso aqui é de uma pessoa que era da congregação. Que foi da congregação de uma cristã igreja no Brasil durante muito tempo. Dá para dar um close aqui? Dá para estar vendo aí direitinho? Esse é um véu usado pelas mulheres da congregação cristã. Por que as outras igrejas evangélicas não têm essa prática? Eu vou pôr aqui na cabeça. Dá para dar um close aqui em mim? É assim que as mulheres usam, professor? Opa. Assim? Isso. Por que as outras mulheres das outras igrejas não usam esse véu? Então, o grande problema da congregação é que ela se apega de modo literal a alguns versos da Bíblia Sagrada. Então, como o ósculo santo, o véu, eles acreditam que as mulheres ainda têm que usar véu como mostra alguns versículos, não levando em consideração a cultura da época. Porque uma coisa é você estudar a Bíblia ao pé da letra, e a outra é você estudar a Bíblia de modo teológico, levando em consideração a cultura da época, para que você tenha uma hermenêutica sadia. Inclusive, parece que em 1 Coríntios 11:16, Paulo diz assim, nem as igrejas de Deus, nem nós temos o tal costume do véu. Parece que o senhor tem uma foto aí de uma mulher do Talibã usando véu. Exatamente. Deixa eu ver. Isso é interessante. Esse costume é um costume oriental. Ah, ok. Posso aqui qualquer... Que até hoje as mulheres ainda usam esse apetrecho aí em religiões orientais e em regiões também do Oriente. Quer dizer, esse uso desse véu, que inclusive aqui ela está usando o véu de acordo, que ela está cobrindo toda a cabeça, né? Você vê que aqui ela está... E esse é o véu bíblico. Esse é o véu seria bíblico. o véu que as mulheres de Corinto usavam, né? Exatamente. Não esse aqui. Não. Então, mas deixa eu entender. Então o senhor está dizendo para mim
que o costume de usar o véu não tem nada a ver com doutrina, não tem nada a ver com Bíblia. É apenas uma questão sociológica, social, Cultural. cultural. É uma questão totalmente cultural. Como o beijo. Como o beijo é uma questão cultural. Você não beija hoje no Brasil, você não cumprimenta o outro homem com beijo. Como se faziam os dois judeus Exatamente. que se encontravam. Você dá um aperto de mão. Então o véu era um costume oriental. E nós, a igreja evangélica, a igreja cristã em geral, ela não precisa usar o véu, sendo que é um costume oriental. Deixa eu fazer uma outra pergunta, já que nós estamos falando da congregação. Isso aqui tudo o senhor responde no seu DVD, que quem quiser depois é só entrar no site do CACP, a gente tem lá como você adquirir esse DVD. Mas deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. E por que a congregação não tem pastores? Porque Efésios 4:11, até eu pediria para a produção colocar aí na tela, Efésios capítulo 4, versículo 11, fala que ele mesmo, o Senhor Jesus, levantou pastores. Por que a congregação não tem pastores? Olha, toda a problemática que envolve a congregação cristã no Brasil, ela é focada num ponto só, a falta de ensino bíblico e teológico. Então, eles acreditam que Jesus não deixou pastores, que só existe um só pastor. Porque lá no versículo bíblico, em que Jesus fala que haverá um só pastor e um só rebanho, eles entendem que esse um só pastor é Jesus Cristo. Então, para eles, as demais igrejas evangélicas são igrejas que estão usurpando este cargo de Jesus. Inclusive, eu já fui chamado de bode. Outro dia uma pessoa chegou em mim e falou, você não é pastor, você é um bode. Por que chama os pastores de bode? Porque acha que está roubando o lugar de Cristo, é isso? Exatamente. Eles acreditam que há um só pastor. Os demais pastores não são considerados pela congregação. O apóstolo Pedro, na sua carta, falou que ele era pastor. Né? Ele falou que ele era pastor. Quer dizer... O pastor, ele é um cargo totalmente bíblico, está firmado no Novo Testamento, não tem como você negar o cargo de pastor. Tá? Mas o grande problema da congregação é que justamente eles pegam versículos ao pé da letra e não levam em consideração o contexto, que isso é muito importante para uma interpretação sadia da Bíblia. Então, para que o ouvinte, o espectador que está nos assistindo, aquela pessoa que está ali, que não tem esse grande conhecimento bíblico, uma igreja que não tem pastor não é uma igreja neotestamentária, é isso que o senhor está dizendo? Ou o ancião da congregação serve como um pastor, sem usar o título? Exatamente. Ele faz o cargo de pastor. Só que não é falado lá, não é chamado pastor. Mas ele usa o mesmo procedimento que os pastores usam, eles pastoreiam a igreja. Então, é uma incoerência. É uma incoerência. Sr. João Flávio, nesse livro aqui, da Congregação Cristã no Brasil, o próprio fundador, ele admite que ele viveu de tempo integral da obra. Eu gostaria de ler rapidamente aqui, nas próprias palavras do fundador. Ele era assalariado. Assalariado. Em março do ano seguinte, o Senhor fez saber a mim e ao irmão Lombardi que deixássemos o nosso trabalho material para nos dedicarmos inteiramente à obra que ele nos havia preparado. Ambos nos encontrávamos em má situação financeira. E cada um com 6 filhos menores. Entretanto, não tememos certo de que o Senhor protegeria nossas famílias. Então eles foram assalariados pela igreja, pela obra de Deus. Não diria assalariado, mas sustentado financeiramente. Por irmãos. Tá? O que é negado hoje dentro da congregação. Mas está escrito. Está escrito. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Outro dia nós tivemos um caso, alguém chegou da congregação e falou comigo que a Santa Ceia deles é uma vez por ano. Eles colocaram no lugar da Páscoa, totalmente fora do contexto bíblico, mas é uma Santa Ceia anual. E me disseram, professor Paulo Cristiano, o senhor vai aqui confirmar para nós, que eles tomam o cálice da ceia, num grande cálice, todo mundo toma no mesmo cálice. É verdade isso? Quer dizer, você imagina uma igreja com 500 pessoas, todo mundo bebendo ali. Eu mesmo tenho herpes, né? Se eu tomar a Santa Ceia num cálice e passar para os outros, todo mundo vai pegar herpes. Como é que funciona? É assim mesmo? É assim mesmo. É um cálice só que é passado para toda a membresia. Isso também é uma doutrina fundada em erros bíblicos, em erros de versículos bíblicos, numa falsa hermenêutica. A Bíblia não fala para tomar nesse, mas deste, né? É deste cálice. Então eles entendem que é para todos tomarem do mesmo cálice. É lógico que isso é uma falta de higiene total. Hoje em dia a congregação tem vários membros, imagina todo mundo tomando na mesma taça. Outro dia alguém me disse que essa pessoa é ancião de lá, ela falou assim que quando chega o cálice de volta, ele olha dentro assim da taça e diz que o vinho já não está mais vermelho, está branco. E tanta gente que salivou dentro daquela taça. Então, realmente é uma questão até de higiene pública, de saúde pública, né? Saúde pública. E uma outra contradição é que também neste livro o fundador realizava a Santa Ceia toda semana.
Sempre aos domingos. Luiz Franciscão não tomava Santa Ceia uma vez por ano? Não. É todo domingo? Todo domingo. O que é bíblico e teológico, inclusive, está na... Isso depois foi mudado pela congregação. Muito bem, parece que a congregação tem piorado, então, ao invés de melhorado. Me fala uma coisa, meu caro presbítero, com relação ao rebatismo. A congregação diz que o batismo das demais igrejas estão errado. O que o senhor tem a dizer disso? Eles não reconhecem o batismo das demais denominações evangélicas, então todos os membros de igrejas evangélicas que, porventura, migram para a congregação, eles têm que ser rebatizados. Há algumas exceções, mas essa é a regra para a maioria, serem rebatizados, porque eles não aceitam a autoridade de quem batizou porque era um pastor. Então, uma doutrina vai puxando a outra, você entendeu? Entendi. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Nós tivemos aqui há pouco tempo atrás o caso do rapaz que tentou decepar o órgão genital com a tesoura. Parece que ele abriu a Bíblia lá, se tal coisa te escandaliza, corte e arranque fora. É verdade que a congregação é contra o estudo da palavra de Deus? Porque essas confusões aparecem muitas vezes, né? Repetidas vezes. Totalmente. Eles são contra o estudo teológico da Bíblia Sagrada. Eles são contra qualquer tipo de jornal, inclusive neste livro aqui, tá? Nesse livro, eles relatam que eles não têm órgão impresso que expõe a doutrina da congregação. Então, eles são contra o estudo teológico. Quer dizer, o indivíduo pega a Bíblia lá, se tal coisa te escandaliza, arranca e joga fora. O rapaz estava com um problema sexual, foi lá e praticamente quase decepou o órgão genital. É uma leitura totalmente literal da Bíblia Sagrada, ao pé da letra, o que faz um mal terrível para qualquer igreja evangélica. Quer dizer, não houve uma contextualização da palavra. Olha, eu queria lhe agradecer, nós temos tanta coisa para conversar aqui. Eu queria que a produção colocasse na tela o www.cacp.org.br/ccb.htm. A gente tem muito mais que conversar, mas o tempo aqui não permite, mas lá no site você pode observar todos os argumentos que nós damos ali teologicamente falando. E você pode também adquirir esse DVD, tá, no www.cacp.org.br, ou você pode ligar para mim no 17 32 19 11 78 e adquirir esse DVD. 17 32 19 11 78. Professor, o tempo já está esgotado. Eu queria lhe agradecer. Foi muito instrutivo, foi muito bom tê-lo aqui. Muito obrigado e até o próximo programa. Eu que agradeço, pastor João Flávio. Que Deus abençoe a todos nós, em nome de Jesus. Amém.